Vale, Está. entonces aquí está el pentalfa margines fractales, ¿sí? Vámonos. Wow, ok. Es una estrella, un pentagrama Sí, con un pentágono dentro. sí, Tienes 10 casas. sí. La única regla es preencher as casas deixando só uma casa vazia. Ujú, ujú. Tienes que poner 9 piezas. Sí, Claro que no puedes colocar la segunda antes de la primera. ujú. No precisa ni numerar las casas ni las piezas, pero yo las identifiqué para entender mejor. Sí, sí, sí. Entonces, la única regla es, el juego comienza con todas las casas vacías. Sí, Tienes que entrar por una casa vacía, ujú. saltar a una casa Sí, y ir para la tercera casa vacía. sí. La única regla. No puede entrar por una casa que esté ocupada. Ujú. Entonces, si quieres ir para la casa G, ¿dónde tendrías que entrar? Sí, hay una sola solución desde O, ¿no? Hay solamente una solución para llegar a Y. Tendrías que entrar por la casa E, saltar la casa B y Sí. ir para casa G, ¿ok? Sí, Apunta con el ¿Podrías? mouse, Julio. Apunta con el mouse. ¿Cómo? Mostra com o mouse el- o movimento. No está. Está vendo o mouse aí? Sim, sim. Ah, não, ele tá travado pra gente. Ah, peraí. Ah. É porque eu botei para o modo para a apresentação. Ah, sim. Aí, agora sim. Ok? Si quieres colocar una pieza en la casa A o en la casa G, sí, tienes que entrar por la casa E, por la casa O. pular la casa B y ir Sí. para la casa G, ¿ok? Sí, Podrías vir desde la casa O, sí, pular F y ir para G también, ¿ok? sí, Tienes 2 posibilidades. sí. Si quieres ir para la casa U, tienes que entrar por dónde. Mm. No se puede entrar directamente a la casa U, ¿no? No, tienes que venir entrar por una casa vacía, pular una casa y ir para la tercera. O sea, la D es la única casa. ¿Cómo? La D. D. ¿D de dado? Sí, esa es la única, ¿no? No. Y Podrías ver la B y la B podrías también, ver también la B, ¿ok? La B, sí, es cierto. Ajá. Si quieres colocar la pieza 1 en la casa A, Sí, tienes que entrar o por C, sí. Ujú. O F, por la B y va para A. sí. O entonces La F. por la F, por la C y vas para 1, ¿ok? Sí, Entonces, ya sabes que no, en línea, en la misma línea. sí. Entonces, no puedes pular una casa de las puntas de la estrella, ¿ok? Ujú, ujú. Porque ellas están en fin de línea. Claro. Vamos a ejercitar uns 2 minutos. Ujú.
Puedes pegar un papel y una caneta, un lápiz. Sí, cómo no. Vou colocar no modo de sair do modo de apresentação e ir para o modo de... só um minutinho aí, que eu vou carregar aqui. Vamos exercitar en la pantalla mesmo, ¿ok? Sí, cómo no. Entonces, ¿por dónde deberías comenzar a resolver cualquier problema en tu vida? Mismo que sea un problema de juego como este. Ajá. ¿Por dónde debemos comenzar cuando queremos resolver un problema? Bueno, por una de las puntas, ¿no? ¿Cómo? Por una de las puntas. ¿Por qué por las puntas? Todas las casas están vacías. Sí. Puedes comenzar por cualquier casa. Inclusive desde el centro. ¿Por qué comenzarías por una de las puntas? Tienes que justificar cada acción que haces en la vida. Ok. Muy bien. Mas vamos lá. Vamos tentar. Esto puede ser usado en un curso o una mentoría de resolución de problema. Cualquier tipo de problema de tu vida. ¿Cuáles son los métodos conocidos para resolución de problema, incluso para resolver un juego? Entonces, vamos lá. ¿Cómo comenzarías? Yo tengo que comenzar a colocar la pieza 1. Sí. ¿Dónde quieres que coloque la pieza 1? ¿En qué casa? Bueno, yo estuve explorando, así que voy a ir por el camino que yo exploré. Vamos a empezar desde O, a ver qué pasa. ¿En qué casa? O. ¿O? Sí. ¿Se puede colocar aquí? ¿Acá? Sí. No, sí, empezar desde ahí. Entrando, vindo de dónde? No, de llegar a G, yo pensaba... Puedes vir de la C por la D y vai para O. O entonces entras por G, por la F y ven para O, ¿ok? Entonces, ya sabes de cara que tienes por lo menos 2 soluciones para entrar en cualquier casa, ¿ok? Si el juego tienes 10 casas, sí, ya tienes por lo menos 20 soluciones. Y si buscas en la internet, vas a encontrar unas 50 personas mostrando cómo resolver este problema y se muestran una y la misma solución. Sí. ¿Por qué? Falta de percepción, de creatividad, o no saben resolver de otras maneras. Este jogo é um jogo milenar. Foi encontrado no Egito, em escavações, 1700 anos antes de Cristo. E as pessoas só mostram uma solução. E eu não vou mostrar solução nenhuma. Eu vou mostrar
¿Cómo se debe hacer para crear soluciones? Esto, si no tiras la oportunidad de los aprendiz generar sus propias soluciones, su Exacto. aprendizaje. Entonces, vamos lá. La pieza 1 puede muy bien entrar por la casa O, como podría entrar por cualquier una otra. Entonces, ¿dónde vamos a poner la pieza 2? Sabiendo que tenemos que entrar por una casa vacía, pular una, y tenemos que poner 9 piezas, terminando solamente con una casa vacía. Vamos. Ok. Bueno, podemos ir de la O a la C. De la U. De la O. ¿Ah? O sea, ya tenemos una pieza en la 1, ¿no? Tenemos que, tenemos que entrar por una casa vacía. Ya. Ok. Entra por una casa vacía. Pula una vacía o no vacía. Y va para una tercera que tiene que estar vacía también. Ok, déjame decir una cosa primero antes de empezar a conversar sobre esto. Lo que me sucedió a mí es que yo estuve mirando el juego online, cuando tú me lo mandaste, Danilo. Y entonces en todos los lugares sucedía eso que Julio está diciendo, que te dan una sola solución. Ah, sí. Entonces cuando yo lo miré decía, bueno, yo no entendía por qué era... Tu podes complementar o que ele diz, ou Danilo, porque às vezes eu não escuto tudo que está um pouco baixo, mas vai. Vale. O que ele falou? Sí, una traducción. ¿Ah? Y entonces lo que sucedió fue que yo, como vi que había una sola solución, yo no entendía cuál era el sentido del juego. Ahora lo entiendo mejor. Dice, Vale. por favor. Ele está dizendo, Júlio, tá me ouvindo, Júlio? Sim. Ele disse que eu mandei o link do jogo para ele, uma versão online do Pentalpha, e ele falou que no link o pessoal só falava que só tinha uma solução. E aí ele não entendeu, assim, né, por que só tem uma. E agora ele está entendendo o propósito do jogo, né? Você falando que tem várias. Certo. Na realidade, o propósito desse jogo é você desenvolver a criatividade, ter novos insights, criar novas sinapses e para resolver outros problemas da vida, ok? Inclusive retardar a vinda do Alzheimer. Y dile que ahora que yo entiendo también... ¿Dónde vamos a poner la pieza 2? La pieza 2 la podemos poner en C, viniendo desde A. Poner en C. Vindo do A. Entra en A. Sí. Pula B y va para C. Sí, exacto. Ok. Perfecto. Es posible. Entonces, la pieza 3 ven de dónde. Entra dónde y va para dónde. La pieza 3 entra por I y llega a F. Entra no E. I. Y va para dónde. I. Entra no I. Ah, entra no I. Pro F. Para F. Para o B. F. Para o F. F, sí. Ok. Es permitido, ok. Entra, está vacía. Pula 1, está vacía. Ok. La pieza 4. Entra por, vamos a ponerla en E. Entra por D y llega a E. ¿Cómo? D de dado, E de escola. D de dado. E de escola. Está vacía, puede entrar. E. Ajá. Pula C y va para E. Isso. Sí. Ok. Muy bien. La 5. La 5 entra por
I y llega a B. Entra por I Y llega a B. y va para B. Observe bien este movimento que você fez agora. Ajá, ajá. Eu não puedo mais colocar uma peça em I. Ujú, ujú. Entonces vas a deixar por lo menos 2 casas vazias. Sí, ya me di cuenta, es así. Ujú. Quer voltar? Tudo bem. Vamos Ajá, voltar. ajá, ajá, ok, ok. A ver, ahí. Ou seja, Ujú, tu vas ujú. criando novas regras, Ajá, ajá. consequências, regras de regras. Só podes ir para uma casa vazia se eu puder depois ir para esta casa. Se não posso depois ir para esta casa, não deves ir para uma casa porque estás trancando outra casa. Sí, efectivamente, efectivamente. Então, esta regra não existe no jogo, mas você Ujú, vai descobrindo novas heurísticas. ujú. Sí, exactamente. Onde Exactamente. podemos poner el 5. El 5. El 5 podemos ponerlo. Já vimos também, Sí. eu não falei na hora, que quando ponemos el 3 acá, Sí. já travamos Ya também me di cuenta, me di cuenta. Ahora es que casa voy A. entendiendo. Muy Então, bien, muy bien. a solução já vai deixar por lo menos 2. Dos, exactamente, ya lo veo. Se ponemos el 5 acá, esta vai ficar vazia, esta Ahí também, también. Ujú. e por lo menos 3. Então, Ya. realmente, Ujú, ujú. pero esta es una de las maneras de resolver problemas. Ujú. O sea, por tentativa y errores, que la mayoría de las personas usan Ujú. esta posibilidad. Entonces, la primera cosa que debemos hacer cuando queremos resolver um problema. Júlio, já mostra direto a solução fractal para ele já. Já vai. Só um minutinho. Então, quando queres resolver um problema, Manuel, eu não sei se conheces uma história infantil chamada João e Maria. ¿Conhece? No. ¿No conhece? No, no la conozco. ¿Ah? No, por lo menos con ese nombre no la conozco. João e Maria que foram para a floresta Ujú. e para não se perderem na floresta, saíram marcando o espaço por onde deveriam ir, certo? Ujú. Para saberem o caminho de volta. Então, eles marcaram o caminho para saber o caminho de volta. Só que eles marcaram com pão. E quando foram voltar, os pássaros tinham comido o pão e eles se perderam na floresta. Ou seja, eles fizeram uma estratégia muito bem feita, mas usaram uma ferramenta inadequada para marcar. Marcaram com pão e os pássaros comeram o pão e se perderam. Então,
A segunda forma de resolução de problemas é a forma sistêmica, pensamento sistêmico. Sistema é teleologia racional. Telos, do grego, quer dizer objetivo, final. Então, no sistema, você define o que você quer que o sistema faça para você. E você faz o planejamento. Você planeja do fim para o começo. Eu quero chegar lá naquela solução, então eu vou ver o que eu preciso ter, o processo que eu preciso fazer para chegar lá. Mas eu assumo que eu já tenho a solução feita, ok? Esse é o sistema. É outra forma de resolver problemas. Principalmente problemas quando você realmente sabe a solução, mas hoje a gente está resolvendo problemas que não sabe a solução. Eu vou entrar num site na internet e vou navegar, eu não sei por onde eu vou navegar. O caminho eu vou fazendo a cada passo, e a cada passo eu vou também fazendo a minha caminhada e decidindo por onde devo caminhar, e também estou me construindo nessa caminhada. Aquela frase poética do Antônio Machado, que você deve conhecer. Sí, cómo no. Caminante, no hay camino, haces camino al caminar. Esto não se aplica mais, porque é pensamento linear. O sujeito é o rei, pode tudo. Ele faz o caminho, ele destrói o caminho. Não é assim. De forma complexa, é: não há caminho, não há caminante, não há caminar. Caminante, caminho e caminar se constroem e reconstroem fractalmente en la caminada. Isto é visão complexa e fractal. Quem fez o quadro? Van Gogh ou o quadro fez Van Gogh? Então, o primeiro passo para a solução de problemas não é começar a resolver, é planejar. Vamos agora por a visão sistêmica, depois vamos por a visão complexa e fractal. Debes pensar em la solução já pronta por el objetivo, por donde quieres chegar. Entonces, una de las soluciones posibles es esta. Todas las 9 casas ocupadas y solamente una casa vacía, ¿ok? El planeamiento debe ser hecho del final para el inicio. Entonces, si terminamos el juego con esta configuración, solamente con esta casa vacía, la última piedra que ponemos fue la piedra 9, ¿ok? ¿Dónde está la piedra 9? Si esta es la única que restó vacía. Bueno, puede estar en A o en I. O en A o en I. D. I. No. Aquí abajo. Si esta está vacía, yo entré por ella, Sí. pulé una y fui para I o
para A. Ujú. El 9 puede estar en I, ¿ok? Ujú. Ya ves más dos soluciones. Ujú. Sí. Teníamos dos soluciones para comenzar por cualquier casa. Para terminar también, porque cuando yo fui a poner el 9, esta casa estaba vacía y esta también. Sí. Yo entré por aquí y fui para acá. Yo podría haber entrado por aquí y colocado el 9 aquí. Ujú. Entonces, más dos soluciones para cada punto. Entonces, salimos, ya estamos con 40 soluciones, ¿ok? Sí. El 9 podría haber sido colocado aquí porque yo entré por y podría también ter vindo para acá. Ujú. Sí. Entonces, ya tenemos no dos, pero tres maneras de terminar. Sí. Ya vamos para 20 más 60, ya vamos para 80. Bom, entonces sí, el 9 puede estar acá o acá. Tenemos que escolher, decidir. Vamos a supor que yo coloqué el 9 aquí, ¿ok? Sí. Si yo coloqué el 9 aquí, ¿dónde deberá estar la piedra 8? Porque cuando yo fui a colocar la piedra 8, Ujú. el 9 también estaba vacío, ¿ok? Sí. No estamos resolviendo el problema. Estamos partindo del problema resolvido y haciendo la ingeniería reversa, ¿ok? Ujú. 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 Entonces, el 8 podría estar ¿dónde? El 8 estaría en B. Podría estar en B o podría también estar en, Bueno, podría estar en F, pero F decidimos que estaba vacío, ¿no? podría estar también en A, porque esta Claro. casa también está vacía. Sí, Yo sí. puedo entrar por acá y poner el 8 en A. Pero, y cualquier piedra, antes que yo coloque una piedra en A, puede ir para A, porque esta casa es la casa que terminó vacía. Sí. Entonces, yo siempre puedo entrar por esta casa. Sí. Pero yo voy a colocar el 8 en la casa B. Ujú. Quiero que me digas por qué yo prefiero colocar en B en vez de la casa A. ¿Por qué? Yo voy a colocar el 8 en Sí. la casa B, porque después yo voy a colocar el 9 en La I, casa E. y el 8 viene de la casa donde voy a colocar el 9, porque ella con certeza está vacía, Sí. mesmo sabiendo que la casa F también está vacía. Porque yo preferí colocar el 8 en B y no en A. Vamos a colocar la pieza 7 y después respondes esta pregunta. Ok. Cuando yo fui a colocar la pieza 7, estaban vacías a casa F, a casa I
E também a casa B estavam vazias, porque eu não tinha colocado ainda o 9 em el 8. ¿Dónde está la piedra 7? En U. En U. Sí. Podría también estar en A, porque podría vir de aquí y para A. ¿Por qué que yo prefiero colocar la piedra 7 en la casa U, vindo de la casa 8, y no en la casa B, y no el 7 en la casa A, vindo da casa F, que poderia, não poderia? Eu coloco el 7 en la casa U, ok? Beleza. Agora, eu te pido, por favor, pega um papel e uma caneta e faça um desenho da estrela de 5 pontas, trace as 5 retas no papel, e eu quero que você me diga a ordem em que você fez as retas. Qual a reta que você desenhou primeiro e depois qual a outra reta, até ter desenhado as 5 retas, como você fez. Eu quero que você mostre para nós o papel em que você desenhou. 5 retas formando uma estrela, consequentemente, elas vão se cruzar. Fez? Fez? Estoy haciendo. Bueno, tengo las 5 rectas aquí, ¿no? Mostra el papel. A ver, espérate, voy a hacerlo deme un minuto, lo voy a hacer online, en un gráfico aquí que tengo, porque yo estuve trabajando. Você desenhou no papel? Eu estuve probando. Eu li acerca... Como foi que você desenhou? Me mostra aí. Vamos. Se você faz no papel, mostra o papel. Ou não fez no papel? Não fiz papel. Ah, fez na tela? Então, vamos desenhar aqui. Como é que você desenharia a estrela aqui na minha tela? Primeiro você traçaria aqui reta, e depois que reta, e depois que reta. Normalmente eu empiezo por A, O. A, O. A, O. O, E. E. E, U. U. U, I. I. A. A. Poderias ter feito A, O, E, U, I, U, E, O. Não poderias? Sim, claro. Pero, se você fez assim, que movimento você fez? Se você desenhou a estrela sem tirar a caneta do papel, você fez que movimento? Um pentagrama, ¿no? Una estrella. No una estrella. Déjame mirar de nuevo. Creo que es una estrella lo que estoy describiendo, ¿no? Você fez um movimento, você fez uma estrela, mas você fez uma estrela no movimento em espiral. Certo? Se essa estrela fosse não reta, mas um pouquinho arredondada, você iria ser induzido a fazer realmente a espiral e a entender por que fez uma espiral. As pessoas não estão atentas ao movimento que estão fazendo quando estão fazendo o que estão fazendo. Então,
Existe uma metodologia de programação de computador que eu implementei aqui na década de 1980 e depois eu trabalhei no meu mestrado em informática e generalizei essa metodologia para análise de sistemas. E que tinha 3 princípios de projeto que devem ser seguidos. Primeiro, o projeto deve ser orientado para a saída. Se não sabes onde vai chegar, qualquer vento te leva para qualquer lugar. Então, primeiro você tem que saber qual vai ser a saída que você vai gerar, o objetivo que você quer chegar. Segundo, o processo deve ser orientado para a estrutura dos dados. ¿Puedes repetir eso? O processo deve ser orientado para a estrutura de los dados. Sí. Se os dados estão em forma de estrela, espiral, construída espiralmente, o processo deveria ser formando estrela de forma espiral. O processo vai casar com a estrutura de los dados. Então, projeto orientado para a saída. O processo orientado para a estrutura dos dados. Então, a primeira coisa que você tem que definir é qual é a estrutura dos teus dados de saída. Se você definiu a estrutura, descobriu o padrão da estrutura dos dados de saída, você pode projetar a estrutura do processo de acordo com a estrutura dos dados da saída. Ajá. Terceiro princípio, o projeto lógico deve ser anterior ao projeto físico. Aí você, então, tem que descobrir a estrutura lógica, a lógica da estrutura dos dados da saída. Porque a estrutura lógica não é obrigatoriamente igual à estrutura física. A minha estrutura física pode estar distribuída em vários pedaços de saída, distribuído num Big Data. Assim como a estrutura da entrada física também é diferente da minha entrada lógica. A minha entrada lógica, eu já suponho que eu tenho a entrada tudo num lugar só. Essa é a entrada lógica, mas a entrada física pode estar em banco de dados distribuído. Então, você precisa trabalhar a estrutura dos dados da saída, a estrutura física e a estrutura lógica, do processo também e da entrada também. Então, você está acompanhando aí, você está vendo por que eu poderia ter colocado o 8 no A, assim como eu poderia ter colocado o 7 no A. Mas por que eu coloquei no 8? Porque eu estou construindo uma espiral. Então, depois que eu tiver uma solução pronta, e essa solução belíssima é uma espiral que está de acordo com a estrutura dos dados da estrela, da saída, do processo e tudo mais, aí eu posso até otimizar esta solução, ok? Então, agora indo para a solução fractal, não mais sistêmica, mas vamos continuar na sistêmica ainda. Na realidade, o que eu fiz? Colocando a espiral fora, eu coloquei o 9 aqui no I, certo? Para isso,
eu fiz esse movimento, ok? Uhum, uhum. Uau. Certo? Uhum. Depois eu coloquei o 8 na B. Eu fiz esse movimento, certo? Yeah. Depois eu coloquei a 7 na U. Você está vendo que eu estou seguindo uma espiral do fim para o começo. Então, e essa espiral tem um padrão. Eu estou fazendo a espiral um pedaço de cada vez. Mas eu poderia estar fazendo a espiral 2 pedaços de cada vez, certo? Uhum. Eu poderia estar fazendo a espiral 3 pedaços de cada vez, ó. Certo? Sim. E depois mais 3. Uhum. Certo? Tá. Ok? Sim. Então, eu construí uma espiral na solução desse meu problema, que poderia ser a navegação pelo seu site, que podia estar lá um mapa na tela do seu site em forma de uma estrela, por exemplo. Certo? Uhum. Sim. Então, o final é aqui. Se eu fiz uma espiral do final para o começo, então, para resolver o problema agora, eu entrando aqui, é só fazer a espiral ao contrário, ok? Sim. Mas, uma vez que eu sei que a representação da solução do meu problema ele tem uma estrutura espiral e que é fractal, e aí é que entra o quarto princípio da quarta dimensão, que é fractal, envolvendo espaço, tempo e movimento, Uhum. é que uma espiral, você deve descobrir e representar essa estrutura fractal. Uma vez descoberta, você pode formar essa espiral, que é a chave fractal do problema, Uhum. sem precisar ser linear sequencial, ok? Por quê? Você tem noção da ideia de fractal? Sim. Fractal, a parte está no todo, mas o todo está em cada parte. Sim. É recursivo. Uhum. É uma replicação fractal da estrutura em todas as instâncias possíveis, em todas as escalas. Então, veja, Sim. fractalmente falando, Sim. uma espiral, como é que eu faço essa espiral voltando? É um pedaço da espiral seguido do resto da espiral, ok? Sim. Mas o resto da espiral Sim. é uma espiral Sim. formada pelo primeiro pedaço do resto da espiral, Sim. pelo resto do resto da espiral e assim por diante. O que acontece? Com essa solução, o teu algoritmo de navegação, de resolução do problema já está pronto. Você faz isso de forma recursiva em 3 linhas de código. Uau, claro. Então, a gente pode fazer, por exemplo, isso daqui. Você sabe que fractal é a ideia de padrões que se replicam e você começa a ver, a visualizar esses padrões nas coisas. Uhum. Você deve ter assistido o filme Uma Mente Brilhante, com John Nash, Sim. que ele via padrões. Uhum. Então, você olhando para essa estrela, você
visualiza uma figura humana em que posição? Con los brazos abiertos, ¿no? El hombre Você conhece o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, ok? sí. Que outra figura famosa da história da humanidade, de antes de Cristo, você também visualiza nessa estrela? Só que essa figura agora não está em pé, está sentada. Que figura seria? Um pouco gordo. Buda sentado. Hã? ¿Buda? No. Quem? No, es Buda, sí, ya. Vês Buda? Sí, sí, cómo no, claro. Então, nós marcamos uma reunião com o Danilo, com o Manuel, e agora nos encontramos com Leonardo da Vinci e Buda para encontrar soluções fractais para a resolução de problemas. E Buda foi ensinar a Leonardo da Vinci a meditar, ok? Sim. Para harmonizar a sua mente, precisa sentar. Isso aqui é Buda explicando para o Leonardo da Vinci, certo? Sim, sim. Coloque-se na posição sentada, aqui as duas nádegas aqui e aqui, para centralizar sua mente. Então, veja que eu posso... Tá? E você, em seguida, dobra a perna esquerda, trazendo o pé para cá, que vai coincidir com a posição da uma nádega. Dobra a outra perna para cá. Coloca. Então, aqui vai ficar um joelho, aqui outro joelho. Certo? Uhum. Coloca a mão esquerda sobre o pulmão, concentra-se na respiração e depois a mão direita no coração, concentra-se para acalmar as tuas emoções, leva as duas mãos para a posição do Hara. Você sabe que esse ponto se chama Hara? Sim, sim. Por isso que o japonês faz um harakiri, certo? Sim, sim. É o ponto da nossa energia central, é o ponto de gravidade do corpo humano. Então, explicando o Buda como ele faz para meditar, você viu que nós construímos a mesma espiral numa ordem totalmente diferente da ordem anterior, sem ser sequencial, botando um pedaço aqui e outro acolá, mas nós construímos a mesma espiral de forma não sequencial, seguindo um padrão visual fractal, que, inclusive, aritmeticamente também fica bonito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e é uma solução perfeita, bonita, esteticamente. Certo? Sim, sim. E aí, Buda saindo, você até continua vendo a imagem do Buda, não é isso? Totalmente. E aí, sim. esse Buda dá lugar ao homem vitruviano do Leonardo da Vinci, que vai se levantar, ok? Mas ele está sentado. Ele energizou o seu Hara,
Porque quando você fez isso com as pernas e com os braços, você fechou o circuito e circulou toda a energia entrando pelo chakra da coroa e totalmente energizado agora, ele vai se levantar, ok? Ele vai se levantar a partir do seu hara totalmente energizado, ok? Para se levantar, ele está sentado ainda. Ele abre um braço, abre o outro braço, certo? Mas continua sentado. Ele se concentra na respiração, no pulmão e no coração, nas emoções. Desdobra as pernas, coloca um pé no chão, o outro pé no chão, continua sentado ainda, as nádegas ainda estão sentadas, com os pés no chão, de braços abertos, e aí ele se levanta, tira uma nádega, tira outra nádega, e se levantou e nos deu uma outra solução fractal belíssima, totalmente diferente, começando agora colocando a pedra 1 aqui nesta casa, o 2 aqui, o 3 acolá, o 4 aqui, o 5 aqui, o 6 aqui, o 7 aqui, o 8 aqui, o 9 aqui, aritmeticamente também perfeita, certo? Sim. E assim saíram Buda e o homem vitruviano a nos mostrar que nós temos pelo menos 10.240 soluções, que é o que eu já encontrei, para o pentalfa, ok? E aí, a partir disso, ô Manuel, nesse último mês, eu vou passar agora, está aparecendo o PowerPoint aí? Sim. Sim. Só que não está no modo de apresentação. Mas olha, Manuel, nesse último mês, tá certo? Eu já... Deixa eu sair aqui Deixa eu sair do PowerPoint e colocar no modo de... Deixa eu fechar o PowerPoint e vou abrir novamente, tá? Gente, daqui a pouquinho Tudo eu bem. tenho que ir, pero Ok. o link está aqui, podem... Se o Manuel puder, nós podemos continuar, Sí, viu, sí, Manuel? sí, totalmente. Claro, sim. Y voy a empezar a grabar entonces yo. Se tens tempo. Vale, então eu vou